Desde os primeiros tempos da igreja, lá no primeiro século, lá entre os apóstolos, já havia uma heresia muito presente por causa da cultura grega que influenciava toda a região da Europa, do Oriente Médio, onde havia a presença do Império Romano, o domínio do Império Romano. Esses valores e princípios da cultura grega eram valores que estavam arraigados na cultura da época. E um desses princípios, uma dessas ideias, dessas ideologias gregas, era a dicotomia entre o sagrado e o profano. Era essa ideia de que o que é espiritual, santo, é bom, e o que é material, carnal, o corpo, a matéria em si, ela é má. E, portanto, havia uma separação entre aquilo que era o corpo e aquilo que era o espírito, aquilo que era secular, digamos assim, para usar uma linguagem mais atual, e aquilo que era eclesiástico. Havia uma dicotomia. Os gnósticos falavam muito sobre isso. E tanto o apóstolo João, até como o apóstolo Paulo também, eles tinham um embate muito forte contra essa ideia de separação, como se Deus não estivesse interessado naquilo que nós fazemos na nossa vida privada, desde que nós cumpramos a religiosidade exigida. Veja que isso estava muito presente nos rituais pagãos da época. As pessoas iam para os cultos pagãos, ofereciam suas oferendas, ofereciam seus rituais, seus sacrifícios e viviam suas vidas da forma que bem lhes agradasse, como se Deus não estivesse interessado nas suas vidas privadas desde que elas cumprissem aquele ritual religioso. Em alguns segmentos religiosos da atualidade, nós ainda vemos uma influência muito grande do gnosticismo. E a gente tem que ter muito cuidado com essa heresia. Deus se preocupa tanto com o que fazemos dentro da igreja, e a igreja que eu estou falando, igreja como ministério, igreja física, quanto com aquilo que fazemos fora da igreja física, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. A igreja invisível é uma igreja que não está comportada, não está apenas juntada, acomodada dentro de um templo físico, dentro de uma estrutura física, de uma construção. Nós nos reunimos naquela construção, nós nos reunimos ali é um local de culto, deve haver uma reverência ao local de culto, sim, mas quando nós saímos da igreja física, do templo físico, do local de reunião da igreja, nós não deixamos de ser cristãos. A nossa vida tem que refletir aquilo que nós acreditamos. Deus está interessado naquilo que eu faço na minha casa, com a minha família, como eu trato minha esposa, meus filhos, como eu trato meus pais, meus parentes, meus vizinhos, meus amigos, como eu trato os meus empregados no trabalho, como eu trato os meus superiores, e no emprego, no serviço público, como eu trato, como eu cuido, como eu lido com as atividades que eu tenho que fazer no dia a dia. Então, essa divisão entre o secular e a vida na igreja, ela não é bíblica. Não existe essa divisão entre vida secular e vida na igreja. A nossa vida é uma vida única, integral. A nossa vida, ela não pode ser cindida, ela não pode ser dividida. Ela é uma vida íntegra, integral. Nós devemos glorificar a Deus em tudo que fazemos. Vimos isso no capítulo anterior. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Nós não temos jamais que achar que aquilo que fazemos fora do ambiente físico de uma igreja é menos importante do que aquilo que fazemos dentro da igreja. Aliás, as nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. E nós precisamos refletir nas nossas ações aquilo que cremos, aquilo que acreditamos. Portanto, neste capítulo, especificamente, a gente trabalha nessa perspectiva de quebrar de uma vez por todas essa divisão que permeia muito das mentes dos cristãos na atualidade, de que Deus se preocupa mais com o que eu faço dentro da igreja. Então, eu tenho que me ocupar o máximo possível com ministérios, eu tenho que dedicar meu tempo de domingo a domingo. Não, não é bem assim. Nós precisamos ter equilíbrio.
Primeiro, o seu primeiro ministério é a sua casa, é a sua família. Você precisa, sim, se dedicar a ajudar a igreja de alguma forma, se envolver nos ministérios, nos trabalhos da igreja. Mas você também não pode esquecer que o teu trabalho fora do ambiente físico que chamamos de igreja também é um local de manifestação dos valores, dos princípios da palavra de Deus. Portanto, nunca mais se deixe levar por essa heresia de que Deus se importa mais com o que você faz dentro do que com você faz fora da igreja. Deus se importa com a sua vida como um todo. Você não pode achar que só tem valor para Deus aquilo que você faz dentro de 4 paredes daquilo que a gente chama comumente de igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. E onde nós estivermos, a igreja do Senhor está.